O vídeo de hoje é sobre um tema muito importante para quem está se preparando para o au pair: a ansiedade e o nervosismo durante o processo. Vamos lá? Hello, dear! Bem-vindas a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Karina, eu fui au pair de 2007 a 2009 e hoje ajudo você que também tem o sonho de ir para os Estados Unidos como au pair. Bom, dear, como eu disse, o vídeo de hoje é sobre como controlar a ansiedade e o nervosismo. Se você está passando pelo processo do application, entrevistas, e está sentindo aquela ansiedade ou até mesmo um medo, sabe? Saiba que você não está sozinha. Isso é super comum. No vídeo de hoje, eu vou compartilhar algumas dicas para ajudar você a manter a calma e a confiança nesse momento tão importante. Então, se você quer aprender como lidar melhor com a ansiedade e transformar essa experiência em algo mais leve, fique comigo até o final. Vamos começar então entendendo, dear, que é normal sentir ansiedade e nervosismo nesse processo. O application e a entrevista são etapas que podem gerar muitas expectativas e incertezas, não é mesmo? Afinal, você está se candidatando para viver uma experiência única em outro país, tudo diferente, e você quer que tudo dê certo. Muitas outras candidatas, dear, também passam pelo mesmo, e você não precisa estar 100% calma o tempo todo para ter sucesso nesse processo. O importante é você entender que você não está sozinha e que esses sentimentos, eles fazem parte dessa experiência que é tão desafiadora e diferente para nós. E às vezes a gente fica pensando, meu Deus, será que eu estou fazendo o certo? Não é mesmo? Isso me passava muito pela minha cabeça enquanto eu estava no processo. É um mix de sentimento. Ai, eu quero muito isso. Ai, meu Deus, será que eu estou fazendo o certo? Será que eu devo ir mesmo? É normal, faz parte da ansiedade e do nervosismo de todo esse processo. E um dos principais fatores que geram essa ansiedade toda é o medo do desconhecido, não é mesmo? Nós vamos para lá, a gente não sabe direito quem é a família. Nós sabemos que é uma família idônea, o programa é um programa super seguro. Tem famílias red flags, a gente sabe que tem, mas é um programa que você sabe que você não vai passar por nenhum tipo de tráfico humano, por exemplo, né? Graças a Deus. Então você vai com uma família já, você já sabe onde vai ficar, você já tem um salário fixo, então você não está indo ao Deus dará, você está indo com um programa de intercâmbio, mas mesmo assim é desconhecido, porque é um outro país, uma outra família, uma família que você nunca viu na sua vida. Então, é desconhecido, né? Por isso, uma ótima maneira de se preparar psicologicamente é estudar e entender esse processo. Então, quando você sabe o que espera, o processo fica menos assustador. Então, pesquise sobre cada etapa do application, por exemplo, da entrevista. Saiba quais são os documentos necessários, quais são as perguntas mais comuns nas entrevistas. Entenda os requisitos do programa. Quanto mais informação você tiver, mais preparada você vai se sentir. Além disso, dear, faça uma lista com as perguntas mais comuns que podem ser feitas nas entrevistas e treine as suas respostas. Pratique, dear, em frente ao espelho, grave vídeos de si mesma, áudio, e assim você vai se familiarizando com as respostas e na hora da entrevista você vai estar mais confiante e natural. Lembrando que você não precisa decorar essas respostas. Eu sempre falo para as minhas alunas,
nós temos o arquivo de perguntas e respostas, eu dou alguns exemplos de respostas, mas aquilo não precisa ser uma decoreba, mas sim um norte que vai ajudar você a se expressar, a expressar as suas ideias com mais segurança. Essa preparação, dear, vai te ajudar a ter uma sensação maior de controle e vai reduzir o seu nervosismo na hora da entrevista, porque você vai estar preparado. Outra coisa também, quando você fechar o seu match, você então pesquise sobre o lugar que você vai ficar. Hoje em dia nós temos tantas ferramentas, não é mesmo? Para descobrir como é a cidade, como é o local. Então, use essas ferramentas para que você tenha mais informações e fique menos nervosa quando chegar. Outra dica muito legal são técnicas que a gente usa para controlar o nervosismo, principalmente na hora de uma entrevista com a gente ou a entrevista com a host family. Antes de começar qualquer entrevista, dear, respire. Parece básico, não é mesmo? Mas a gente não faz. Na hora do nervoso, o que menos a gente faz é respirar. Então, um pouquinho antes da sua entrevista, respire, inspire pela boca, conte até 4, até 5, até 10. Eu fazia muito isso. E solte lentamente e repita isso quanto for necessário para que você se acalme. Você vai ver que o seu coração, assim, na hora da entrevista, começa a bater muito rápido e depois, se você começar a respirar e inspirar, o ritmo vai desacelerando e você vai ficando mais calma. Funciona, dear. Parece bobeira, mas funciona. Outra técnica boa é visualização, dear. Antes de dormir, você imagine que você está indo bem na entrevista. Feche os olhos, imagine você lá falando com a sua host, falando inglês pelo cotovelo. Eu sempre falo assim para as minhas alunas, dear, imagina, blá, 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 você desenrolando no inglês e a sua host super te elogiando. A visualização também funciona. Você vai se sentir mais segura e confiante na hora. Então, dear, use essas técnicas, né? E sempre que você precisar acalmar então a sua mente e o seu coração e veja o que é melhor para você. Agora vamos falar sobre algumas estratégias para manter a calma durante a entrevista com a host family. É normal de sentir aquele frio na barriga, né? E tem algumas dicas para lidar melhor com isso. Escute com atenção, dear. Ao invés de você focar na sua resposta ou na próxima resposta, escute. Às vezes a gente não entende uma pergunta simplesmente porque a gente está tão preocupada com a resposta e não por causa do inglês, simplesmente porque você não parou para ouvir. Se concentre e ouça a pergunta. Isso vai te ajudar a se sentir mais presente ali para responder de forma mais natural. E se você não entender, não tem problema. Você fala, I'm sorry, could you repeat, please? Americanos não têm problema nenhum em repetir, eles são super pacientes e eles entendem, dear, que não é a sua primeira língua, que é a sua segunda língua e que você está fazendo ali um esforço para falar com eles. Eles admiram muito esse esforço de falarmos uma segunda língua, porque é difícil o americano falar uma segunda ou terceira língua, então eles admiram muito. Outra dica é, faça pausas, não tenha pressa para responder, dear. Se você precisar, respire ali um pouco antes de responder. Isso mostra que você está pensando na resposta, o que é normal.
Você não precisa ser toma lá da cá. Você pode pensar ali. Ansiedade também pode aparecer, dear, quando você espera as respostas das agências e da família, não é mesmo? A gente conversou, teve aquela entrevista ótima com a gente, você está esperando a resposta para ver se passou ou não no seu nível de inglês. Ou você fez uma entrevista ótima com a família e você quer aquele match. E aí você está esperando a sua host responder se deu certo ou não. Então isso também gera uma ansiedade, um nervosismo na gente, né? E essa resposta pode demorar um pouco, né? A gente queria que fosse assim, papum, mas não é, ok? Então nessa fase também é importante controlar a sua ansiedade. Quando você estiver esperando uma resposta, se ocupe, dear. Se ocupe com algum hobby, com alguma atividade física. Mantenha-se ocupada para você tirar o foco dessa espera de uma resposta. Confie, dear, que você fez o seu melhor, né? E lembre-se de que você deu realmente o seu melhor e que cada experiência é um aprendizado. Se não deu certo esse match com a família, você veja o que você pode melhorar para outra entrevista, se preparar melhor, de repente. Não veja um não de uma família como algo negativo. Eu sempre penso assim, não era para ser, não é o que Deus tem para mim, essa família não é minha, então eu tenho certeza que Deus está preparando algo melhor. Tente ter essa visão positiva e evite ficar se auto-cobrando. Ai, meu Deus, o que eu fiz de errado? Será que é o meu inglês? E não é, dear. Isso só vai minar a sua autoconfiança depois numa próxima entrevista. Acredite que o que foi feito está feito, você fez bem feito e agora, próxima, next. Ok, dear? Então, essas foram as minhas dicas para você lidar com a ansiedade no processo de au pair. Eu espero que elas te ajudem a se preparar melhor para enfrentar cada etapa com mais calma e segurança, dear. E lembre-se, o processo de seleção é só uma parte da jornada da nossa vida como au pair. E apesar da ansiedade, você é capaz de superar e realizar esse sonho. Cada passo dado, incluindo lidar com o nervosismo, faz parte da transformação do seu crescimento, também como pessoa. Se você está assistindo e se preparando para ser au pair, saiba que cada desafio enfrentado te torna mais forte. E isso é muito importante nesse processo. Mantenha-se, dear, focada e confie em você. Aproveite o seu processo e uma oportunidade de aprender. Se você gostou dessas dicas, deixe um comentário contando como que você está se sentindo durante esse processo. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para mais conteúdos como este. Então, eu te vejo no nosso próximo vídeo. Beijo!